Já há algum tempo que vem se falando sobre uma possível troca entre Thiago Maia e Fausto Vera, volante argentino do Corinthians. Mas a notícia dessa quinta-feira é de que o Corinthians, de fato, fez uma proposta formal pelo volante do Flamengo e está realmente interessado em tirá-lo da Gávea. E aí, será que essa troca vai sair mesmo? Será que vale a pena essa troca? Quem é que vai sair ganhando e quem é que vai sair perdendo? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, que eu vou rodar a vinheta rapidinho. E na volta, vamos falar de Corinthians, de Flamengo, de Corinthians, de Thiago Maia, de Fausto Vera. Vamos falar de tática? Antes da gente seguir para o conteúdo e falar sobre essa possível troca de Thiago Maia por Fausto Vera, eu quero deixar um recado importante para vocês, que é o curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. A promoção está acabando, vai virar um ano, o preço vai mudar, então corre agora, o link está na descrição. Você vai pagar uma de 149 ou parcelas de R$ 15 por mês. É um curso muito legal, uma introdução à análise de desempenho para você que quer aprofundar o seu conhecimento sobre o jogo de futebol, esse jogo que eu sei que você ama tanto. Corre agora e garanta o seu, o link está na descrição. Vamos seguir para o conteúdo e vamos fazer aqui uma análise dos dados do Thiago Maia e do Fausto Vera. Comparei alguns dados desses dois jogadores e depois trarei vídeos. Então, vamos nessa. Bom, vamos lá. Thiago Maia está de vermelhinho, Fausto Vera está de branquinho, né? Jogos, 64 jogos para o Thiago Maia, 47 para o Fausto Vera. O Fausto Vera teve um ano de lesões no Corinthians e teve dificuldade até de se firmar no time titular por conta das lesões. Na hora que está recuperando o ritmo, se lesiona de novo. A concorrência lá no Corinthians também foi grande, né? O Rony, que entrou no lugar dele, quando ele se lesionou mais no início do ano, foi bem, então para ele recuperar a posição foi difícil. E depois surgiu simplesmente o Moscardo, que é um fenômeno, acabou de ser vendido por 20 milhões de euros para o Paris Saint-Germain. Então, não estava fácil a concorrência ali para ele, não. Então, ele jogou 47 jogos e o Maia jogou 50 dos 64 como titular. Já o Fausto Vera, só 25 dos 47 como titular, como eu já falei, lesões e muita concorrência, uma turma boa lá, uma garotada nova vindo muito bem lá no Corinthians, e o Fausto Vera sofreu para conseguir ser titular. Em termos de ações por jogo, né? Quando eu falo de ações, para você que não está tão familiarizado aqui, está chegando agora no canal, ações são qualquer tipo de ação que o atleta pode ter dentro do campo. Então, passe errado, passe certo, finalização errada, desarme, duelo ganho, duelo perdido. Qualquer ação que ele tenha dentro do campo de jogo está computado aqui. 63 ações por jogo para o Thiago Maia e 64 ações por jogo para o Fausto Vera, empatados praticamente, né? Ações bem-sucedidas, o Thiago Maia um pouquinho mais bem-sucedido do que o Fausto Vera, 46 ações bem-sucedidas contra 44 ações bem-sucedidas do Fausto Vera, mas bem próximos também, né? Passes, 44 do Thiago Maia, isso tudo, gente, é média por jogo, né? 44 passes por jogo em média do Thiago Maia, 43 do Fausto Vera. Passes certos, o Thiago Maia erra só 5 desses 44 passes que ele dá em média, já o Fausto Vera erra em média 7 passes dos 43. Então tem um índice um pouquinho mais baixo aí de acerto de passe, muito porque ele tenta alguns passes mais difíceis. A gente vai ver já já nos vídeos o Fausto Vera em campo desempenhando aqui, a gente vai entender que esse atleta acaba até errando um pouquinho mais de passe do que o Thiago Maia, tá? Passes longos certos, quase empatados também, 1,78 do Maia, 2,02 do Fausto Vera. Ele faz um pouquinho mais aí de passes longos e acerta um pouquinho mais também do que o Thiago Maia. Duelos ganhos, 6,19 do Thiago Maia e 6,5 do Fausto Vera em média por jogo, também muito próximos ali, o Fausto Vera um pouquinho na frente. Interceptações, 0,9 do Thiago Maia, 0,8 do Fausto Vera, também praticamente empatados. Desarmes, o Thiago Maia desarmando um pouquinho mais, 1,5 contra 1,3 do Fausto Vera. Duelos aéreos, uma diferença significativa aí. Aí tem um calcanhar de Aquiles no jogo do Fausto Vera. O Thiago Maia com 54% de duelos aéreos vencidos, enquanto isso o Fausto Vera com 41% só, tá? Então, realmente, existe um probleminha aí de duelos ganhos aí em termos de duelos aéreos para o Fausto Vera. Dribles sofridos, o Thiago Maia também vai bem, vai melhor do que o Fausto Vera. Tem só 1,1 dribles sofridos por jogo, enquanto o Fausto Vera tem 1,6, tá? A diferença aí também
um tanto quanto significativa. Quando a gente fala de bolas recuperadas no campo do adversário, o Thiago Maia também ganha de lavada, 3,4 contra 1,85 do Fausto Vera. O Thiago Maia é um jogador que salta muito bem em pressão, é um jogador muito agressivo nas suas abordagens, tá? Carrinhos bem-sucedidos, o Thiago Maia faz muito bem esse tipo de jogada, meio carrinho bem-sucedido por jogo, ou seja, um carrinho bem-sucedido a cada 2 jogos. Enquanto isso, o Fausto Vera tem 0,25 carrinhos bem-sucedidos por jogo, o que significa que dá um carrinho bem-sucedido a cada 4 jogos. Faltas praticamente empatadas ali, enquanto o Thiago Maia faz 1,33 faltas por jogo, o Fausto Vera faz 1,25. Cartões amarelos também, empate técnico, 0,22 cartões amarelos por jogo, ou seja, um cartão amarelo a cada 5 jogos em média, tanto para o Maia quanto para o Fausto Vera, que tem 0,19 de média por jogo. Finalizações no gol, o Fausto Vera finaliza mais, o Maia tem 0,19, ou seja, a cada 5 jogos ele acerta uma bola no gol, enquanto o Fausto Vera tem um pouquinho mais de uma média de um chute certo a cada 4 jogos, né? 0,28. Arrancadas, o Thiago Maia tem só 0,41 por jogo, ou seja, ele vai demorar mais de 2 jogos para ter de fato uma arrancada, enquanto isso o Fausto Vera dá mais de uma arrancada por jogo, 1,14. Bem diferente esse número aí, o Fausto Vera é um jogador que conduz muito mais a bola, tem um espaço, ele progride, né? Passes certos para o terço final, praticamente empatados, 4,84 do Thiago Maia, 4,74 do Fausto Vera. Passes para frente, Thiago Maia 12,52, Fausto Vera 11,54. Passes para trás, empatados, rigorosamente empatados, com 6,5 passes para trás por jogo. Vamos olhar um pouquinho do Fausto Vera em ação, para a gente entender aqui algumas das valências que esse jogador tem. Vamos entender onde é que ele pode desempenhar melhor que o próprio Thiago Maia. Caso ele venha para o Flamengo, a gente já fica sabendo aí o que ele pode entregar, especialmente com bola, tá? Então, vamos olhar. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que me chamou a atenção no jogo do Fausto Vera, é a capacidade que ele tem de jogar a um toque, tá? Muito apurada essa questão do jogo de primeira aqui no jogo do Fausto Vera. Eu estou aqui na frente dele aqui, deixa eu sair aqui da frente dele. Vou para esse cantinho aqui. Ele está bem aqui, corredor lateral, recebe a bola aqui por elevação, passe cavado, e aí ele vai achar de primeira aqui com muita facilidade, olha só. Tá, muita precisão. Aqui a gente vai ver um lance parecido também. Ó. A bola vai sobrar para ele aqui, ganha uma segunda bola, já acha de perna esquerda a um toque e já faz o time progredir. Questão da ambidestria também, eu quero falar um pouquinho mais. Já eu me aprofundo um pouquinho mais na questão da ambidestria do Vera, né? Aqui, um gol que ele fez contra o Curitiba, ele tem mais facilidade para jogar mais avançado do que o Maia, tá? Tem mais capacidade de mapear espaço. Olha como é que ele está mapeando espaço nesse momento aí que eu apontei para vocês. Ele está olhando para saber se tem alguma pressão chegando aqui das costas. Ele está praticamente aqui entre linhas, né? Uma zona bem congestionada do campo. Vai receber esse passe aqui. Vai fazer um belíssimo domínio com a perna esquerda, fazendo esse giro. Domínio muito assertivo, já orientando para poder finalizar. Em 2 toques ele parou dentro do gol. Jogador que tem bom trato com a bola, jogador bastante técnico, tá? Que tem muito essa capacidade de dominar girando, de dominar orientado, que o Maia já não tem tanto assim, tá? A capacidade também que ele tem de driblar melhor um pouquinho do que o Maia, um jogador um pouco mais técnico do que o Maia com bola. Então ele temporiza aqui e vem fazer esse drible, e aí, ó, vai fazer essa virada de jogo aqui com a esquerda. O que acontece? O jogador que tem capacidade de usar mais as 2 pernas, ele tá sempre um passo à frente, né? Ele tem mais capacidade de jogar entre linhas, ele tem mais capacidade de, por exemplo, virar um jogo, fazer uma variação de corredor com o pé não abre, como a gente acabou de ver o Fausto Vera fazer aqui. Então ele faz um drible, gira com a perna boa aqui, ele não tem que esperar para ajeitar o corpo, não tem que fazer um passe mais fácil com a perna esquerda, porque a virada de jogo muito comprida com o pé não abre seria complicado. No caso do Thiago Maia, ele não vai fazer uma bola longa dessa aqui com a direita. O Fausto Vera faz aqui essa bola longa com a esquerda com muita tranquilidade. Isso facilita muito o jogo, né? Especialmente jogadores de meio campo, que jogam muito pressionados, em zonas congestionadas do campo, né? Importância de, por exemplo, você fazer uma virada dessa aqui, né? Uma bola longa, uma diagonal longa, uma variação de corredor, com o pé não abre. Então, nesse sentido, realmente, o Fausto Vera é bem melhor do que o Maia, tá? O que falta um pouquinho no Fausto Vera? A parte defensiva, em relação ao Maia, especialmente, né? O Maia é muito ativo, sem bola, defendendo, né? É muito agressivo, como eu já falei nas suas abordagens. Olha aqui o Fausto Vera deixando o adversário um pouquinho escapar demais, ó. Me parece que ele entende aqui que o companheiro vai acompanhar
e não acompanha, e ele deixa aqui bem distante aqui essa marcação, ó, bem frouxa, tá vendo? O adversário recebe aqui com bastante tempo e espaço. O Fausto Vera deveria aqui, na minha visão, estar bem mais junto, bem mais próximo desse adversário. Então, às vezes, ele peca um pouquinho nessas coberturas, chega um pouquinho atrasado, né? Aqui a gente vai ver mais uma vez ele jogando de primeira, tá? A segunda bola fica com ele aqui, ele faz esse passe para conectar o companheiro. Ele é muito ligado nessa bola que sobrou de segunda bola, já acha de primeiro companheiro para o time progredir, iniciar a transição ofensiva. Muito, muito ligado nisso. E ele também é um pouco acima do Maia em relação a girar e jogar, né? Receber de costas, girar e jogar. Mapeia mais espaço, tá? E também tem mais capacidade de dominar com o pé não dominante, com o pé não hábil, girar e jogar. E até um pouco mais de coragem de futebolística, tá? Pelo amor de Deus, quando eu falo coragem aqui, não é porque o Thiago Maia é um covarde, não. Digo coragem para jogar, que é confiança para fazer esse passe mais difícil, né? Então ele gira aqui, viu que tem tempo, tem espaço, que a marcação está distante, ele progride e faz um passe aqui, nem tão difícil assim, né? Que o Maia muitas vezes acaba deixando de fazer esse passe. Olha aqui o Fausto Vera pedindo a bola, corredor central, faz o domínio com a perna esquerda e acha um passe progressivo, né? O Maia provavelmente nesse passe aí teria feito um passo para trás nessa situação, né? Então ele é um pouco mais vertical do que o Maia nesse sentido. Para a gente concluir, o Fausto Vera um pouquinho abaixo do Thiago Maia no sentido de marcação, né? De salto de pressão, de coberturas, né? Dessa capacidade de ser mais agressivo nas abordagens. Então, defensivamente, eu vejo o Maia um pouquinho acima. O Fausto Vera, com bola, melhor do que o Thiago Maia, mais capacidade, por exemplo, até de jogar como segundo volante, se for necessário, né? De fazer uma dupla bem alinhada, interessante com o Pulgar, por exemplo. Tá? Dois jogadores que marcam e jogam. Então, o Flamengo perderia um pouquinho em poder de marcação, mas ganharia em capacidade de construir jogadas, né? Finaliza mais para o gol também, né? O Flamengo ganharia mais um jogador com capacidade de finalizar de média distância. Então, o que eu penso dessa troca? Eu acho que os dois tiveram um ano de 2023 bastante ruim, assim, né? O Fausto Vera com muitas lesões, o Maia com dificuldade de engrenar o seu jogo, fazer o seu jogo andar. Então, eu penso que essa troca seria boa para os dois, tanto para os dois atletas, quanto para os dois clubes. O atleta troca de contexto, troca de ares, e aí tem uma motivação extra, pode ser aproveitado de uma outra forma, num outro trabalho, para um outro treinador, né? Chega com a cabeça mais zerada, sem um histórico com a torcida, sem um histórico com os dirigentes, enfim, com os próprios companheiros. Chega ali zeradinho para tentar uma nova trajetória, e muitas vezes isso funciona, isso dá certo no futebol. Quantas vezes a gente viu jogador sair de um clube que não estava feliz, que não estava num contexto favorável ali, troca de clube e vai bem. E tem outra, né? O Fausto Vera é um pouquinho mais jovem aí, entregaria aí, em tese, um futebol de mais alto nível, fisicamente também falando, né, para o Flamengo, por mais tempo do que o Maia. Fechado? Vamos ver se isso aí vai se concretizar mesmo ou não. Caso venha, a gente tenta falar um pouquinho mais do Fausto Vera aí no outro vídeo. Combinado? Então é isso. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência. Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço e eu fui!